A estepe, onde a vida e a morte estão a apenas um suspiro de distância. Aqui não há espaço para hesitação. Toda criatura deve escolher caçar ou ser caçada. Na grama alta e no sol quente, o leão espreita, a hiena espera a sua vez. Eles lutam não apenas por comida, mas por controle, por sobrevivência. Esta é uma terra onde o conflito é a norma, e somente os fortes sobrevivem mais um dia. Leão e hiena. A guerra das regras. O sol vermelho estava baixo no horizonte, queimando cada centímetro de terra seca e rachada sob nossos pés. A savana africana se abriu como um vasto oceano de grama queimada, vazio e implacável. Aqui, a vida é um privilégio pago com habilidade, coragem e rapidez. Nenhuma sorte dura para sempre. Somente aqueles que entendem as leis severas sobrevivem. E no meio dessa imagem, dois nomes ressoam como a antiga maldição da terra: o leão, que governa pela força, e a hiena, que desafia pela trapaça. Eles não são inimigos nascidos para destruir um ao outro. Eles são opostos polares e cresceram em um mundo onde tudo tem um preço. Cada passo de uma gazela, cada batimento cardíaco de uma zebra, cada poça rasa pode ser a faísca que desencadeia uma perseguição mortal. O leão espreitava nas sombras, seus olhos tão afiados quanto facas. A hiena observava silenciosamente à distância, sem pressa, mas sempre pronta. Aqui, o rugido é a lei, o sangue é a fronteira e a fome é o motivo eterno. Nenhum fracote é poupado. Não há misericórdia à vista. Mas por trás de cada ataque, de cada uivo, há um ecossistema funcional, uma corrente forte que impede que toda a vida entre em colapso. Toda vez que chove, a vida parece reviver. Mas poucos dias depois, o sol nasceu e a morte caminhou silenciosamente pela grama macia. É aqui que as maiores criaturas, tanto em estatura quanto em vontade, são testadas. E é nessa terra rachada que predadores como leões e hienas lutam não apenas por comida, mas também para afirmar seu lugar no grande épico chamado A Estepe.
Sob o sol escaldante da savana africana, uma sombra movia-se majestosa e resolutamente. Sem pressa, sem confusão, mas cada passo faz o espaço parecer mais lento. É o leão, o rei sem coroa das pastagens. Mas o trono aqui não vem somente da força. Ela é construída com sangue, com disciplina, com instintos aprimorados ao longo de milhões de anos de evolução e, acima de tudo, com um papel insubstituível no ciclo da natureza. Os leões são os únicos grandes felinos que vivem em bandos. Uma unidade social consiste em uma média de 8 a 15 indivíduos, mas pode ter até 30 ou mais, onde cada indivíduo tem uma posição e um papel claros. Ao contrário da crença popular, as leoas são as principais caçadoras. Eles não estão sozinhos. Cada caçada é uma coordenação silenciosa, mas extremamente eficaz. Um atua como isca, os outros circulam atrás. Eles não precisam sinalizar com som. Olhos, posição em pé, passos, tudo se tornou linguagem instintiva, transmitida através da carne e do sangue. Com uma velocidade de fuga de até 60 km por hora e a capacidade de acelerar rapidamente, uma leoa pode alcançar sua presa em apenas alguns segundos. Mas o que causa a morte não é a velocidade, mas a paciência. Muitas caçadas duram horas, onde cada passo é calculado, cada arbusto se torna um esconderijo. Quando chegar a hora, um ataque. Apenas um golpe acabou com a vida de uma presa.
E quando o rugido é ouvido, é um sinal, o território foi marcado. O rugido de um leão pode ser ouvido a até 8 km de distância em condições ideais. Não apenas uma ferramenta de comunicação, mas também uma declaração de domínio. Qualquer estranho que ouvir saberá que entrou em um lugar indesejável. O leão macho, forte mas solitário, é a personificação da força pura. Com suas jubas espessas como armadura natural, elas não caçam com tanta frequência quanto as leoas, mas são guardiãs. Eles protegem o bando de outros leões machos, de hienas e de cães selvagens. E cada confronto entre dois leões machos adultos é uma verdadeira luta, onde arranhões, mordidas e até rugidos determinam quem merece governar. A expectativa de vida média de um leão macho no comando de uma alcateia é geralmente de apenas 3 a 5 anos. Então ele será substituído por alguém mais forte ou expulso, ferido e viverá o resto de seus dias sozinho, em silêncio e tragédia. Mas durante seu reinado, ele é responsável por reproduzir, proteger e manter a estabilidade de todo o rebanho. Quando um novo leão macho assume o controle de uma manada, ele mata todos os filhotes que não são seus. Um ato cruel, mas com uma clara razão biológica, fazer com que a fêmea retorne ao ciclo reprodutivo o mais rápido possível. Leões não são assassinos insensatos. Pelo contrário, cada vez que mata, contribui para a regulação do ecossistema. Eles caçam principalmente presas velhas, lentas e doentes, eliminando da população indivíduos suscetíveis à disseminação de doenças. Dessa forma, rebanhos de antílopes, búfalos ou zebras podem manter sua saúde geral e evitar surtos de doenças perigosas. É também graças aos leões que a população de herbívoros não excede a capacidade de suporte do ecossistema, evitando assim que a pradaria seja destruída pelo pastoreio excessivo. Quando o banquete termina, os restos da carcaça viram alimento para hienas, abutres, raposas e até moscas e micro-organismos. Uma morte é o começo de outra cadeia de vida. Aos olhos do homem, os leões podem ser símbolos de poder, mas aos olhos da natureza, eles são o elo entre a ordem e o caos. Se um dia os leões desaparecessem, a savana nunca mais seria a mesma. O número de antílopes dispara, a grama é comida, a terra seca, as fontes de água secam e todo o ecossistema entra em colapso em uma reação em cadeia. Então, o leão não é apenas um caçador. É o guardião do equilíbrio. Um símbolo vivo de estabilidade em meio ao fluxo caótico da natureza. É a fronteira final entre a vida e a morte. E quando ele rugiu no brilho vermelho da noite, não apenas os filhotes, mas toda a estepe pareceu ficar em silêncio para ouvir.
Na vasta savana africana, a hiena não é tão majestosa quanto o leão, nem tão graciosa quanto o leopardo, nem tão quieta quanto o cão selvagem. Mas nesta terra inóspita, as hienas são uma das criaturas mais resistentes. Apelidadas de onecrófagas, as hienas são há muito tempo mal interpretadas como símbolos de maldade, oportunismo e imundície. Mas se olharmos mais de perto, veremos que por trás desse olhar hostil há uma história de sobrevivência cheia de estratégia, organização e muito humana. Hienas malhadas, a espécie mais comum na África, vivem em grandes bandos, variando de alguns indivíduos a mais de 80. O que é especial é que sua sociedade é matriarcal, com as fêmeas sendo maiores, mais fortes e completamente dominantes sobre os machos. Uma hiena líder pode governar por décadas, ocupando a posição mais alta em uma hierarquia rígida. Ao contrário de muitos outros animais, a hierarquia em uma matilha de hienas é determinada não apenas pela força, mas também pelo parentesco e posição herdados da mãe para os filhos. A característica mais marcante da hiena está em suas mandíbulas extraordinárias. Com uma força de mordida de até 1100 psi, mais forte que a de um leão, uma hiena pode facilmente esmagar o osso da coxa de um búfalo, comer a medula, roer até a base do crânio e engolir tudo o que sobrar. Eles têm estômagos superfortes, capazes de digerir quase qualquer matéria orgânica, incluindo pele, tendões e ossos. Enquanto muitas espécies apenas bicam as partes moles, as hienas só fazem uso total de suas presas, não deixando nada para desperdiçar. Mas as hienas não comem apenas carcaças. Muitos estudos confirmaram que mais de 50% da comida das hienas é caçada. Eles são perseguidores inteligentes, bem organizados, coordenados e persistentes na perseguição de suas presas. Eles não aceleram repentinamente como os leões, mas têm resistência superior e podem correr continuamente por quilômetros sem se cansar, fazendo com que suas presas gradualmente fiquem exaustas e desmaiem. Uma perseguição de hienas pode durar mais de 30 minutos. E quando acaba, o bando inteiro corre para despedaçar a presa com risadas horríveis. O riso é na verdade uma das muitas formas ricas de comunicação vocal que as hienas usam. Eles podem emitir mais de 10 tipos diferentes de sons e gemidos, uivos, rugidos. Cada som transmite um significado, alerta de perigo, chamamento de outros, ameaça de inimigos ou anúncio da presença de uma presa. A risada característica é ouvida quando agitado, geralmente ao roubar carne de um leão ou ao brigar por comida. Não é um som alegre, mas um símbolo de tensão e desafio. Inteligentes e pacientes, as hienas também têm excelente memória e capacidade de aprendizado.
Eles sabem como monitorar o comportamento de diferentes grupos de leões, identificar indivíduos fracos e encontrar pontos fracos. Eles esperam os leões se cansarem após a caça, então aparecem em grupos, os cercam e os intimidam. Em algumas situações, quando os números são avassaladores, as hienas podem forçar até mesmo as leoas a abandonar suas presas e recuar. No entanto, as hienas nem sempre vencem. Quando um leão macho aparece, a vantagem da hiena desaparece imediatamente. Um leão macho adulto pode matar de 2 a 3 hienas em apenas alguns minutos. Em muitos conflitos, os leões não comem hienas, eles matam apenas para remover uma ameaça, para alertar, para manter a ordem. No entanto, as hienas nunca desapareceram. Pelo contrário, eles prosperam em muitos lugares onde os leões diminuíram. Como as hienas são mais bem adaptadas, elas podem viver em lugares áridos, perto de áreas residenciais, e encontrar comida no lixo, em carcaças ou caçar pequenas presas. À medida que o ambiente muda, à medida que a intervenção humana torna o mundo selvagem mais populoso, são as hienas, e não os leões, que estão gradualmente tomando conta das terras restantes. Embora sejam consideradas uma espécie assustadora, a natureza das hienas não é muito diferente da dos humanos. Eles sabem como criar laços, ser leais à matilha, criar filhotes, dividir hierarquias e proteger territórios. Eles sabem como esperar, avaliar riscos e, às vezes, ceder. Não é tudo uma questão de moralidade, mas sim de instinto de sobrevivência. Em um mundo onde cada escolha custa vidas, a existência de hienas é a prova de que os fortes não são apenas os mais fortes. Mas é aquele que sabe observar, sabe perseverar, sabe se esconder e sabe esperar o momento certo. Uma carcaça de antílope jazia imóvel no chão rachado. O sangue ainda estava fresco, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. O leão tinha acabado de abater sua presa e ainda não tinha comido metade dela quando a primeira figura apareceu. Hiena 1, depois 3, depois veio o bando inteiro. Eles não precisam perseguir. Eles vieram para reivindicar sua parte. O leão rugiu, mostrando suas presas em sinal de advertência. Mas a hiena não recuou. Eles se espalharam, cercaram por todos os lados, deram uma mordida hesitante e então recuaram imediatamente. A guerra nem sempre é feita de sangue e garras. Às vezes, basta deixar seu oponente impaciente e cansado para vencer. Quando o leão está sozinho, a oportunidade se abre para a hiena. Com a maioria, eles sobrecarregam com pressão. Uivos e risadas ecoavam pela poeira. Uma mordida repentina na perna. Um arrasto da presa por trás. O leão girou para revidar, mas cada respiração ficou mais pesada. Sem companheiros de equipe, ele teria que deixar sua comida para trás e recuar. Mas tudo muda quando o leão aparece. Uma grande sombra, com uma espessa juba escura, seu andar é lento, mas ameaçador. A hiena parou. Então fuja. Um ataque de um macho é suficiente para quebrar o pescoço de uma hiena. Não é mais uma luta, é um aviso.
O confronto entre leões e hienas não é simplesmente um roubo. É um cabo de guerra entre poder e estratégia, entre poder solitário e números unidos. Ninguém vence para sempre. Ninguém guarda todas as refeições. Mas cada luta deixa sua marca, no corpo, na memória e nos olhos que nunca abandonam a presa. Em meio ao rugido e as risadas, entre a silhueta majestosa do leão e o paciente cambalear da hiena, a savana continua a girar. A cada dia que passa, dezenas de vidas são perdidas, centenas de animais nascem. É o ciclo implacável da natureza, cruel, mas perfeito. O leão não é o ditador das pastagens. As hienas não são apenas oportunistas. São duas forças opostas, mas juntas criam um equilíbrio delicado. Onde uma espécie controla a outra, onde o poder é restringido pela sabedoria e onde a vida é nutrida pela morte. Nenhuma espécie é vilã. Cada ataque, cada mordida, cada luta pela presa é um ato de instinto, de sobrevivência. É a competição feroz entre leões e hienas que impede que a savana caia no caos, permitindo que as espécies mais fracas sobrevivam em uma ordem natural que foi testada por milhões de anos. Mas agora essa fronteira frágil está ameaçada. À medida que os humanos se expandem, o território diminui. À medida que a caça, a poluição e as mudanças climáticas se instalam, os antigos governantes são lentamente repelidos. E se um ou ambos desaparecerem, o silêncio não será pacífico. Isso é um sinal de fracasso. Na natureza, tudo está conectado. Os leões precisam de hienas para evitar que fiquem complacentes. As hienas precisam de leões para evitar que as dominem. E ambos precisam da estepe, onde cada gota de sangue, cada pegada no chão carrega o significado de uma longa, feroz e magnífica história. Quando o sol se pôs atrás do horizonte empoeirado e o vento começou a soprar pela grama novamente, um rosnado baixo soou à distância, misturado a uma risada aguda que ecoou na direção oposta. A pradaria não está dormindo. E a batalha pela sobrevivência continua dia após dia, em uma sinfonia de sobrevivência sem fim.